dons espirituais ou dons do Espírito. Primeiro, irmãos, é importante nós entendermos o que é dom. Tem gente que confunde um dom com um talento. Talento é uma habilidade inata, disponível naturalmente para qualquer pessoa desde o seu nascimento. Então, o talento é algo que nasce conosco, né? Tem gente que nunca fez uma aula de canto, mas canta muito bem, é afinada. Isso é talento. Tem gente que nunca participou de um treino de futebol, num time de futebol, mas quando pega a bola, numa pelada, se sai muito bem. Isso é talento, é uma habilidade que já nasce conosco. O dom é algo diferente. O dom é algo adquirido. A palavra dom, ela vem do latim dominus, que significa domínio, dominar, possuir. Então é por isso que, por exemplo, antigamente, os senhores, né, os proprietários, eram chamados de dom fulano, dom ciclano, aquele que possui, aquele que é o proprietário, ou seja, é aquele que adquire algo que antes ele não tinha. Biblicamente falando, o dom é uma habilidade especial que Deus concede à igreja através da manifestação do Espírito Santo. Dom é algo que nos é entregue por Deus, é algo que nós não tínhamos a capacidade, que agora nós passamos a ter. Amém? Dons espirituais e fruto do Espírito são a mesma coisa? Não. Dom é a manifestação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O fruto do Espírito é o resultado que o Espírito produz. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Efésios 5, a partir do verso 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Portanto, antes nós estávamos em trevas. A partir do momento em que o Espírito passa a agir na nossa vida, nós temos então o resultado dessa ação, o fruto dessa ação. Quais dons a Bíblia menciona? Eu encontrei 17 dons diferentes citados em 3 listas. Então nós temos a primeira lista, Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí nós temos uma segunda lista, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro a fé, a outro dons de cura, pelo único Espírito,
A outro, poder para operar milagres. A outro, a profecia, ou seja, aqui nós temos a profecia citada novamente, tá? A outro, o discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação de línguas. E aí nós temos a terceira e última lista de dons espirituais, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, ou seja, novamente aqui nós temos a citação do dom de operação de milagres, e os que têm o dom de curar, novamente citando o dom de cura. Os que têm o dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas, novamente o dom de variedade de línguas. Portanto, irmãos, os dons que a Bíblia nos cita são dom de profetizar, dom de servir, dom de ensinar, dom de animar, dom de contribuir, dom de liderar, dom de mostrar misericórdia, dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de operar milagres, dom de discernir espírito, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de prestar ajuda e dom de administrar. Ao todo, então, nós temos 17 dons citados na Bíblia. Amém? Há quem faça diferenciação entre os dons e fala que, na verdade, dons do Espírito é isso e outros dons são dons ministeriais e tal. Não é verdade. Por quê? Porque todos os dons vêm do mesmo Espírito. Se todos os dons vêm do mesmo Espírito, logo todos os dons são dons espirituais, são dons do Espírito. É óbvio que os dons têm finalidades diferentes. É óbvio que cada dom tem uma função diferente, mas todos os dons se manifestam por ação do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Qual é a função dos dons espirituais? Por que é que Deus nos entrega os dons espirituais? Há uma única função para todos os dons espirituais: a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 7, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Ou seja, o dom espiritual ele vem para benefício comum, para benefício de todos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, que é a palavra de sabedoria, ou uma palavra de instrução, que é a palavra do conhecimento, ou uma revelação, que é uma profecia, uma palavra em língua, que é falar em língua, ou uma interpretação, que é o dom de interpretar a língua. Porém, tudo seja feito para edificação da igreja. E em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Portanto, a única e exclusiva função do dom espiritual é o benefício da igreja, é a edificação da igreja. É possível que alguém tenha todos os dons espirituais? Segundo
o que a Bíblia nos dá a entender, a resposta é não. 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 29, diz assim: por acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Todos interpretam as línguas? A Bíblia deixa claro que há diferentes dons e que esses dons são concedidos a pessoas diferentes. Nem todos são mestres, nem todos falam em língua, nem todos interpretam a língua. O dom, ele chega a cada pessoa de acordo com o plano de Deus. Então, a Bíblia não diz categoricamente que ninguém tem todos os dons espirituais, que isso não é possível. Porém, através desse versículo, a gente dá a entender que isso não acontece. Cada um tem lá a sua função, cada um tem o seu papel na obra de Deus. Há dons melhores ou mais importantes? Sim, existe uma classificação de dons, existe uma hierarquia de dons. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 31, diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então a palavra deixa claro que existem os melhores dons. Quais são os melhores dons então? Quais são esses dons que a palavra nos diz busquem com dedicação? Os melhores dons são os dons ligados à palavra. O dom de ensinar, o dom de profetizar, esses são os dons mais importantes, esses são os dons considerados melhores. Por quê? Porque todo o dom ligado à palavra é o dom que edifica, é o dom que transforma, é o dom que transmite conhecimento para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 28, diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagre, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração, e então os que falavam diversas línguas. Presta atenção na ordem que é apresentada aqui. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, ou seja, aqueles que registraram a palavra. Em segundo lugar, os profetas, ou seja, aqueles que transmitem a palavra. E em terceiro lugar, os mestres, ou seja, aqueles que ensinam a palavra. Esses são os mais importantes. Primeiro os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro os mestres, os professores. Porque esses são aqueles que fazem uso do dom da palavra. É isso que edifica a igreja, é isso que transforma a vida das pessoas, é isso que edifica a fé das pessoas. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então tudo aquilo que é ligado à palavra tem uma importância muito maior, tem um papel muito mais importante. E aí, a palavra continua dizendo: depois, ou seja, depois de apóstolos, profetas e mestres, só então é que vêm aqueles que realizam milagres, aqueles que têm o dom de curar, aqueles que têm o dom de prestar ajuda ou socorrer, aqueles que têm o dom de administrar e, por último, lá no final da fila, os que falam diversas línguas. E nós vamos entender o porquê disso. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, novamente, nós temos aqui a mesma ordem de importância sendo citada. E aí, nós temos já um detalhamento um pouco maior. Por que isso? Por que os apóstolos primeiro? Por que os profetas? Por que os mestres? Para que o corpo esteja preparado para a obra. Para que a obra de Deus seja feita, o corpo de Cristo precisa ser preparado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. Se o corpo de Cristo não recebe conhecimento, o corpo de Cristo não tem como operar na rua. O corpo de Cristo não tem condição de falar do Evangelho de Cristo para ninguém. Portanto, é fundamental que se receba primeiro a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, para que só depois disso a obra seja feita. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas aquele que profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em língua, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Olha só, irmão, nós temos uma cultura completamente errada, que quando você ouve alguém falando em línguas, significa que aquela pessoa, ela é uma pessoa muito espiritual, que aquela pessoa é uma pessoa muito cheia do Espírito Santo. Mas olha o que a palavra diz: quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aí eu volto a citar aqui o que eu disse no início. Existe uma hierarquia de dons, existe uma classificação de dons, e nessa hierarquia, o dom de línguas está em último lugar da lista. O dom de línguas é o dom menos necessário de todos. É o dom que está lá embaixo. É o dom que tem menos importância. Sabe por quê? Porque o dom de línguas não edifica ninguém. O dom de línguas edifica somente aquele que tem o dom de línguas. Esse dom é o dom mais inútil de todos. O dom mais importante é o dom de profetizar. Profetizar não significa prever o futuro. Aí eu recomendo a você, porque nós não temos muito tempo, mas eu recomendo a você buscar no nosso canal do YouTube o vídeo com o estudo sobre profecias e profetas, para você entender exatamente o que é profetizar. Profetizar não é ter uma revelação, não é prever o futuro, não é somente isso. Profetizar significa simplesmente transmitir a mensagem de Deus. Então aquele que transmite a mensagem de Deus, esse é muito maior do que aquele que fala em línguas. Aquele que transmite a mensagem de Deus, ele é muito mais importante do que aquele que fala em línguas. Aquele que transmite a mensagem de Deus, ele está edificando a igreja, ele está transformando a vida daqueles que escutam. Ele está ajudando a fazer com que as pessoas tenham a sua mente renovada através da palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo nos diz é: busquem o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Nós devemos pedir dons espirituais a Deus, como nós
podemos concluir aqui, a resposta é sim. Nós devemos pedir dons espirituais a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ou seja, nós somos instruídos a buscar os dons, porém dando preferência para os melhores dons, ou seja, os dons ligados à palavra, a palavra de sabedoria, a palavra de ânimo, o dom de profecia, o dom de ensino. Esses são os dons que nós temos que dar preferência. E aí em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 1, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Nós somos instruídos a buscarmos os dons espirituais, a querermos os dons espirituais, a pedirmos os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, irmão, nós somos instruídos a buscarmos os dons espirituais. Nós devemos pedir que Deus nos entregue dons espirituais. Porém, nós devemos sempre dar preferência aos dons ligados à palavra, porque os dons ligados à palavra são os dons que edificam a igreja e que transformam a vida das pessoas e que fortalecem a fé das pessoas. Amém? Há algo mais que nós possamos fazer para recebermos um dom? Por exemplo, eu posso jejuar por isso? Eu posso fazer um voto por isso? Eu posso fazer uma campanha por isso? Então, além de pedir que Deus me entregue um dom espiritual, tem algo mais que eu possa fazer para receber um dom? Não. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Os dons espirituais, eles são distribuídos pelo Espírito Santo segundo a vontade de Deus. É do jeito que Ele quer. Então não adianta você fazer voto, não adianta você jejuar, não adianta você fazer campanha, não adianta você subir no monte, não adianta você tentar persuadir a vontade de Deus conforme a sua vontade. Não adianta você tentar manipular a vontade de Deus de acordo com a tua vontade. Não adianta, isso não existe, isso não funciona. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus independe de qualquer coisa. Portanto, a única coisa que você deve fazer é, em oração, pedir a Deus que te conceda dons espirituais para que a igreja seja edificada, para que através de você vidas sejam alcançadas, para que através de você vidas sejam transformadas, para que através de você aqueles que ainda não conhecem Jesus e que ainda não tiveram a salvação das suas almas recebam a salvação. O dom, ele não é concedido por Deus em favor daquele que recebe o dom. Deus não dá o dom para alguém porque essa pessoa é especial. Deus não concede um dom a alguém porque essa pessoa é diferente. Deus não concede um dom a alguém porque essa pessoa é santa. Deus dá o dom de cura a alguém porque há alguém que precisa ser curado. Deus dá o dom de profecia a alguém porque há pessoas que precisam ouvir a palavra dele. Ter dons espirituais significa ser batizado com o Espírito Santo? Como, por exemplo, o dom de línguas. Há uma cultura em algumas igrejas que diz que o sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Isso não é verdade. Isso é uma bobagem. Isso é um equívoco tremendo e uma falta de conhecimento bíblico. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um único espírito. Então o batismo com o Espírito Santo, ele é algo que aconteceu sobre a igreja. Então não somos nós que recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nós tomamos parte nesse batismo. No momento em que você crê em Jesus Cristo, você então recebe o Espírito Santo em você. Aí eu recomendo a você, entre no nosso canal do YouTube e lá tem um vídeo explicando exatamente o que é o batismo com o Espírito Santo. Hoje nós não temos tempo para isso. E aí, irmão, eu posso afirmar categoricamente: todo o crente é batizado com o Espírito Santo. Todo o crente é selado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o selo do Espírito Santo é a garantia, é a nossa garantia de entrada no céu. Só vai entrar no céu aquele que é selado com o Espírito, aquele que tem o Espírito. Quem não tem o Espírito Santo não é crente. Quem não tem o Espírito Santo não recebeu o selo do Espírito Santo. Portanto, não vai entrar no céu. Olha o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Você não sabe que o Espírito habita em você? Se ainda tem dúvida? 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você diz que Jesus Cristo é o Senhor? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Então você está dizendo isso pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Portanto, se você já é crente, você já é batizado com o Espírito Santo. Se você diz que Jesus Cristo é o Senhor, você já é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você já tem o selo do Espírito Santo. Acabou, assunto encerrado. Agora, se de repente existe alguém enfermo que precisa ser curado para que o nome de Deus seja glorificado, pode ser então que esse Espírito que habita em você te conceda o dom de cura. Talvez na sua família, ou no seu bairro, ou no seu trabalho, existem pessoas que precisam ser salvas, pessoas que ainda não conheçam Jesus Cristo. Então, pode ser que o Espírito Santo que habita em você te conceda o dom da palavra de sabedoria, para que você consiga falar com essas pessoas e convencê-las a se voltarem para Deus. Você entendeu como é que funciona? Você já tem o Espírito, independente de qualquer coisa. Você tem o Espírito de acordo com a tua fé. Agora, lá na frente pode ser que o Espírito venha a te conceder um dom. Para encerrarmos, quem tem algum dom espiritual é mais espiritual? É superior? Ou tem uma comunhão maior com Deus? Ou é cheio do Espírito Santo? Há uma cultura muito errada de quando você vê alguém com um dom espiritual, ou quando você chega num local, numa igreja, e vê várias pessoas falando em língua. Olha, aquele lugar é super espiritual, aquele lugar tem uma presença tremenda de Deus. Ai, aquele fulano é um profeta, é um servo, é muito usado. Irmão, a igreja de Corinto é o nosso maior exemplo. A igreja de Corinto, ela é a única igreja citada na Bíblia como possuidora de todos os dons. Todos os dons que nós vimos aqui, a igreja de Corinto possuía. Então, supostamente, é a igreja mais espiritual de todas, né? Então, supostamente, era o povo que tinha
era o povo mais cheio do Espírito Santo, né? Não é assim? Pois é, não é assim. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como carnais? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? O apóstolo Paulo deu uma dura nos crentes de Corinto, dizendo assim, olha, apesar de vocês terem recebido tantos dons, eu pensei que vocês fossem espirituais, mas vocês não são. Vocês são carnais. Vocês têm as ferramentas, mas isso não quer dizer nada. Vocês têm a capacitação, mas o caráter de vocês ainda não foi transformado. Vocês receberam os dons, mas a sua mente, o seu coração continuam ainda distantes de Deus, continuam ainda cheios de carne e não de espírito. Portanto, ter dom espiritual não significa ser cheio do Espírito Santo. Ter dom espiritual não significa ter uma comunhão maior com Deus ou ser mais espiritual. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Olha o que é que Jesus disse. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, essas pessoas tinham o dom de profetizar, não tinham? Essas pessoas tinham o dom de operar milagres, não tinham? Sabe o que é que Jesus disse para eles? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, irmão, dom espiritual não tem nada a ver com conversão. Dom espiritual não tem nada a ver com ser cheio do Espírito. Dom espiritual não tem nada a ver com ser mais espiritual. Mateus 12, 33. Jesus disse assim: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus ensina que nós não somos conhecidos pelaquilo que nós temos. Nós não somos reconhecidos pelaquilo que nós somos. Nós somos reconhecidos pelaquilo que nós produzimos. Portanto, se o fruto da árvore é bom, quer dizer que a árvore é boa. Aquilo que nós recebemos do Espírito é uma ferramenta. Aquilo que o Espírito produz em nós é o resultado, é o fruto. Talvez você queira ter um dom espiritual e não tem. E talvez você se sinta diminuído por isso. Ou talvez, pior, você acha que se você deseja um dom espiritual e não recebe, é porque tem algo errado com você. É porque talvez a tua fé não foi suficiente, ou porque talvez você não tem muita comunhão com Deus. Não tem nada disso. Não é assim que funciona. Se você não recebeu nenhum dom espiritual de Deus, ou se você não recebeu o dom que você tem pedido, significa que até o momento ainda não foi necessário para alguém e não para você. Significa que talvez na igreja onde você congregue, ou na sua família, ou no seu trabalho, ainda não surgiu essa necessidade. Por isso é que você não recebeu o dom espiritual. Então, meu irmão, eu não quero que você olhe para o outro que fala em língua, para o outro que tem visão, para o outro que profetiza, para o outro que prega, para o outro que ensina e que você se sinta diminuído por isso. De forma nenhuma. Isso não é sinal de espiritualidade.
Sinal de espiritualidade é o fruto. Aquele que tem o fruto do Espírito, que é mansidão, bondade, paciência, fé, esse é espiritual. Espiritual não é aquele que tem um dom. Espiritual é aquele que anda segundo a vontade do Espírito, segundo a direção do Espírito. Espiritual não é aquele que fala em língua. Espiritual é aquele que cumpre a palavra. Espiritual não é aquele que tem um dom qualquer. Espiritual é aquele que tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo. Esse é o espiritual. O espiritual é aquele que, quando as pessoas olham para ele, as pessoas veem a glória de Deus. As pessoas veem uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Esse é o espiritual. Amém?